Se você passasse os últimos meses, ou quem sabe os últimos anos, tentando mudar um comportamento destrutivo na sua rotina, falhasse repetidamente, a sociedade ao seu redor provavelmente já teria um carimbo, um veredito sobre você. As pessoas diriam que é falta de vergonha na cara, que é falta de força de vontade, que você é preguiçoso ou que no fundo você simplesmente não quer mudar o suficiente. Você cresceu ouvindo que o vício, a procrastinação crônica, o descontrole são escolhas conscientes de quem não tem fibra moral. Mas eu preciso começar este vídeo dizendo uma verdade científica muito desconfortável para esse senso comum. O vício não é um problema moral. O vício é uma neurobiologia pura. É engenharia comportamental química aplicada que sequestrou os circuitos mais profundos do seu encéfalo. Quando nós olhamos para uma pessoa presa em um padrão repetitivo nocivo, seja o vício em dopamina barata no celular, em pornografia, em comida ultraprocessada, em jogos ou substâncias, nós não estamos olhando para alguém que escolheu ser fraco. Nós estamos olhando para um sistema operacional biológico que foi hackeado por estímulos modernos para os quais ele nunca foi lidado ou treinado para lidar. Pense comigo e seja extremamente honesto com você mesmo agora. Quantas vezes você já viveu a clássica e frustrante experiência de deitar a cabeça no travesseiro no domingo à noite, sentindo aquela culpa esmagadora pelo fim de semana desperdiçado, e desenhar uma rotina perfeita na sua mente? Você projeta o horário que vai acordar, o que você vai comer, o bloco de trabalho, o que vai executar no dia, e você promete a si mesmo que amanhã vai ser diferente. Você usa toda a sua lógica. Mas aí o dia amanhece, o despertador toca, o estresse da vida real bate na sua porta e você simplesmente não consegue agir. Em questão de minutos, você se vê repetindo exatamente o mesmíssimo padrão que você jurou que ia abandonar. Você se sabota e cai na mesma armadilha, e na noite que vai dormir, volta o dobro da culpa. Por que isso acontece? Porque a sua inteligência e seus planos lógicos parecem derreter na hora da execução. Isso acontece porque a biologia foi sequestrada. Enquanto você tenta lutar contra um hábito destrutivo usando apenas o pensamento consciente e a sua força de vontade, existe uma engrenagem química subcortical muito mais antiga e poderosa controlando as decisões e os seus impulsos no piloto automático. A força de vontade é um recurso biológico limitado. Ela esgota a neuroquímica do vício. Por outro lado, ela trabalha 24 horas por dia, alimentando da sua vulnerabilidade emocional. Preste muita atenção nisso aqui agora. Quando você entende que a sua falha em mudar não é porque você é um fracassado, mas sim porque você está tentando lutar uma guerra de faca contra um tanque de guerra neuroquímico. Aquela culpa esmagadora que você carrega há anos começa a perder sentido. E essa diferenciação é cirúrgica entre as pessoas que chamam falta de vergonha o que a ciência prova ser uma alteração real na distribuição da energia do seu cérebro. Com certeza isso aqui merece seu like no vídeo. O seu like ajuda o algoritmo a levar essa clareza para mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. E eu quero abrir um espaço de debate real aqui embaixo. Comenta aqui nos comentários como foi que você ouviu a vida inteira as pessoas falando sobre vício. Provavelmente te disseram que seria uma sem vergonhice ou preguiça, falta de Deus. Acertei, não é mesmo? Escreva aqui embaixo nos comentários como a sociedade te ensinou a enxergar isso, porque eu quero ler e responder cada um de vocês aqui embaixo, para nós destrincharmos esse mecanismo e devolvermos o controle das suas ações para suas mãos. Nós precisamos entender que o seu cérebro não foi projetado pela evolução para te fazer ter sucesso na sociedade moderna.
acumular riqueza ou ter o corpo dos sonhos. Ele foi projetado com um único objetivo: garantir a sua sobrevivência a curto prazo, gastando o mínimo de energia possível e garantir que você execute os comportamentos que ela considera vitais para a sobrevivência. Ele utiliza uma moeda química específica, um neurotransmissor, que se tornou o maior vilão e, ao mesmo tempo, o maior combustível da nossa geração. E é exatamente essa molécula que nós vamos falar agora para entender como um vício se instala. Nós precisamos limpar a reputação dessa substância mais incompreendida da atualidade, a dopamina. Quase todo mundo que fala sobre desenvolvimento pessoal aqui na internet diz que a dopamina é o neurotransmissor do prazer, que ela é liberada quando você alcança um objetivo ou quando consome algo gostoso. E isso está cientificamente errado. A dopamina não é molécula do prazer. Ela é a molécula de busca da antecipação da motivação. Ela não é liberada quando você come o chocolate. Ela atinge o pico máximo quando você olha para a embalagem do chocolate e o seu cérebro prevê o prazer que está por vir. A função evolutiva da dopamina é muito simples: fixar um aprendizado de sobrevivência. Imagine o cérebro ancestral há 100 mil anos lá atrás, caminhando pela savana africana com fome, calor e sob risco de morrer de desidratação. E de repente ele encontra uma árvore carregada de frutas silvestres, cheias de açúcar e energia. No momento em que ele olha para aquela fruta, o cérebro dele dispara uma descarga de dopamina. Essa descarga serve como um marcador químico que diz: preste muita atenção no caminho que você fez para chegar até aqui. Decore o formato dessas folhas e repita esse comportamento sempre que puder, porque isso salva a sua vida. O grande problema da nossa geração é que o nosso cérebro continua operando exatamente com o mesmo software de 100 mil anos atrás, mas o ambiente mudou drasticamente. Nós não vivemos mais em uma savana onde o açúcar, o sexo e o entretenimento eram escassos e difíceis de conseguir. Nós vivemos em um mundo hiper estimulante, onde engenheiros de software do Vale do Silício, indústria de alimentos ultraprocessados e um mercado de entretenimento adulto são desenhados produtos especificamente para hackear esse marcador químico. Quando você abre o feed de uma rede social e arrasta o dedo para baixo, o seu cérebro não sabe o que vai aparecer no próximo vídeo. Pode ser um vídeo chato, pode ser uma notícia ruim, ou pode ser um vídeo extremamente engraçado, ou uma pessoa atraente. Essa incerteza gera o que a neurociência chama de erro de previsão de recompensa. A imprevisibilidade faz com que o cérebro dispare picos artificiais de dopamina, que são absurdamente maiores do que qualquer estímulo natural da vida real que ela conseguiria gerar. O mesmo acontece com a pornografia, que simula disponibilidade de parceiros sexuais que nunca existiram na natureza, ou com os jogos de azar e os videogames. E aqui entra o fator crucial. O vício quase nunca começa pelo prazer em si, mas sim pela ilusão do alívio. O ser humano moderno está constantemente estressado, ansioso, cansado e entediado. Quando você experimenta uma dessas dores emocionais, para fugir dela, você recorre ao celular, ao cigarro, ao doce, ao álcool. O seu cérebro recebe aquela enxurrada de dopamina artificial e decodifica aquilo como um comportamento vital do perigo. Ela entende que aquele comportamento te salvou do estresse. Pronto, o sistema de recompensa foi sequestrado. Você acabou de ensinar o seu inconsciente que a forma mais rápida e barata de sobreviver ao sofrimento é repetindo aquele ato autodestrutivo. Percebe a genialidade e a perversidade desse mecanismo? O seu cérebro sabota os seus planos ao longo prazo, porque, para ele, aquela dopamina barata significa sobrevivência imediata.
Compreender que você está sendo manipulado pela sua própria química ancestral diante de estímulos modernos é a virada de chave tão brutal que, se você ainda não deixou o seu gostei nesse vídeo, a hora é agora. Deixe o seu like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é denso e científico, precisa chegar a mais pessoas. À medida que você repete o comportamento de fuga, o seu cérebro começa a se adaptar a essa enxurrada química. Ele é inteligente e busca o equilíbrio a todo custo. E é exatamente nessa tentativa do cérebro de se proteger desses picos artificiais que o verdadeiro inferno do vício se instala. Para nós entendermos como essa armadilha se consolida fisicamente na sua cabeça, nós precisamos fazer uma viagem anatômica para dentro do seu encéfalo. Imagine que existe um cabo de guerra diário, violento e silencioso, acontecendo agora mesmo entre suas regiões mais específicas do seu cérebro. De um lado, nas profundezas do seu encéfalo, nós temos o chamado subcórtex, onde fica o sistema límbico, essa região mais primitiva e visceral e animal do ser humano. É ali que moram as suas emoções mais básicas, os seus instintos de sobrevivência, os seus medos e a sua amígdala cerebral. O único objetivo do seu sistema límbico é buscar prazer imediato e fugir do desconforto a qualquer custo, sem medir as consequências para o dia de amanhã. Para ele, o futuro não existe, só existe o agora. Do outro lado, atrás da sua testa aqui, ó, nós temos o córtex pré-frontal. Essa é a estrutura evolutiva mais recente do ser humano. É o córtex pré-frontal que te diferencia dos outros animais. Ele é o gerente da sua vida. Vamos imaginar o CEO da sua mente. É essa região responsável pelo seu raciocínio lógico, pela sua capacidade de planejar o futuro, pelas tomadas de decisões complexas, pelas projeções e metas e principalmente pelo seu autocontrole. Quando você diz: "Eu não vou comer esse doce porque eu estou de dieta", é o seu córtex pré-frontal exercendo a função de freio inibitório. O que acontece no cérebro de uma pessoa que desenvolveu um vício ou um hábito compulsivo é um fenômeno trágico que a neurociência chama de sequestro cortical. Quando você expõe rapidamente o seu cérebro àquele estímulo hiperestimulante que gera explosões artificiais de dopamina, o seu subcórtex, o sistema emocional e hiperativo, ele começa a demandar tanta energia, mas tanta energia, que ele recruta e centraliza o fluxo sanguíneo, o oxigênio e a glicose, que é exclusivamente para ele. Na prática, o seu sistema límbico dá um golpe de estado no seu córtex pré-frontal. O freio do seu cérebro simplesmente perde a pressão por falta de combustível biológico. É por isso que, quando o impulso do vício bate, você experimenta aquela sensação de cegueira mental. Você sabe logicamente que vai se arrepender, você sabe o mal que aquilo te causa, o seu córtex pré-frontal tenta gritar um aviso, mas o nível biológico, você perdeu a capacidade de frear. O racional foi completamente silenciado pelo emocional primitivo. Você se torna um passageiro assistindo ao seu próprio corpo executar a autossabotagem. E é exatamente por causa desse sequestro cerebral que tentar parar um vício de uma compulsão crônica usando apenas dicas genéricas de internet, livros de autoajuda ou puramente sua força de vontade nunca vai funcionar a longo prazo. O vício não é um comportamento isolado, como muitas pessoas pensam. Ele é um sintoma de um sistema de recompensa que foi profundamente desregulado por algum gatilho que você carrega, e muitas vezes você nem faz ideia de qual seja. Se você está cansado de viver nesse ciclo infinito de sabotagem, de se prometer mundos e fundos e falhar logo em seguida por ter sua biologia sequestrada, eu quero te fazer um convite sério e exclusivo. Eu separei alguns horários da minha agenda esta semana para realizar uma sessão individual de mapeamento da causa do vício. Nessa sessão,
nós vamos analisar cirurgicamente a sua rotina, o seu perfil comportamental e identificar exatamente qual é o gatilho emocional e o padrão neurobiológico que está travando a sua execução. O link para agendar a sua sessão e verificar a disponibilidade de vagas está aqui embaixo no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Pare de lutar essa guerra sozinho e sem ferramentas certas. Uma vez que esse sequestro acontece, o seu cérebro percebe que aquela enxurrada de dopamina artificial está desequilibrando seu sistema. Como ele precisa sobreviver e manter a estabilidade, ele ativa um mecanismo de defesa biológico e transforma o prazer em uma dependência dolorosa. É onde nós entramos na fase de tolerância neuroplasticidade negativa. Quando o golpe do Estado no seu cérebro se consolida e o sistema límbico assume o controle das suas ações, algo extremamente perverso começa a acontecer a nível celular. O seu cérebro é uma máquina biológica obcecada por um conceito chamado homeostase, que nada mais é do que a busca constante pelo equilíbrio interno. O seu cérebro odeia extremos. Ele não foi feito para suportar picos gigantescos artificiais de dopamina por muito tempo. Imagino que o seu cérebro possui bilhões de fechaduras microscópicas, chamadas de receptores dopaminérgicos. E a dopamina é a chave que abre essas fechaduras para gerar motivação e foco. Quando você bombardeia o seu sistema com estímulos hiperestimulantes do vício, como passar 4 horas seguidas rolando a tela do celular, é como se estivesse tentando abrir essas fechaduras usando uma britadeira elétrica. Diante dessa agressão química, o cérebro ativa um mecanismo de defesa imediato para se proteger da sobrecarga. Ele começa a recolher e esconder esses receptores. Ele destrói as próprias fechaduras. A neurociência dá a isso um nome de down regulation, ou regulação para baixo. Na prática, é assim que nasce a chamada tolerância. O seu limite biológico para sentir satisfação mudou. A mesma quantidade de estímulo de antes já não faz nem cócegas no seu sistema de recompensa. Se antes 30 minutos de videogame ou um doce pequeno saciavam a sua vontade, agora precisa de 3 horas de jogo ou de uma barra inteira de chocolate, apenas para se sentir minimamente normal. Você já não busca mais o prazer. Você executa o comportamento vicioso apenas para aliviar o sofrimento da falta dele. E o preço que você paga por essa adaptação biológica na sua vida é devastador. Como o seu cérebro desativou grande parte dos receptores de dopamina para se proteger dos picos de vício, os prazeres naturais, saudáveis de longo prazo perdem completamente o brilho. Estudar para um projeto importante, ler um livro, seja técnico, ir para a academia, treinar pesado ou sentar para estruturar o próprio negócio, passam a parecer tarefas insuportáveis, tediosas e exaustivas. O seu cérebro olha para essas atividades saudáveis e pensa: por que eu vou gastar energia aqui se o nível de dopamina que isso me dá não consegue nem abrir as poucas fechaduras que me restaram? É por isso que você se sente constantemente cansado, sem foco, irritado e esgotado mentalmente, para fazer o que realmente importa. A cada vez que você cede ao impulso e repete esse ciclo, a neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se moldar de acordo com estímulos, entra em ação de forma negativa. O seu cérebro começa a pavimentar uma verdadeira autoestrada neural para o vício. Os neurônios que disparam juntos se conectam juntos ao caminho da autossabotagem. Se transforma em um sulco profundo na estrutura cerebral, tornando o comportamento destrutivo um comando automatizado, inconsciente e cada vez mais difícil de ser quebrado, apenas com força de vontade. Olhe o tamanho do buraco onde você foi colocado sem perceber. A falta de foco e a preguiça que você acha que tem, na verdade, são apenas
o seu cérebro tentando sobreviver à desregulação dopaminérgica que você mesmo causou por não entender esse mecanismo. Essa ficha caindo agora mostrando que a sua biologia foi fisicamente alterada pela repetição merece o seu compartilhamento. Envie esse vídeo para aquele amigo que vive dizendo que está cansado e procrastinando tudo, porque ele precisa entender que o problema dele não é preguiça, é a química cerebral desregulada. Agora você que já entendeu a anatomia do sequestro cerebral e como tolerância destrói a sua motivação para o que realmente importa, nós precisamos chegar à conclusão desse processo. Você precisa entender o impacto psicológico disso e como essa clareza científica é o único caminho real para você desarmar essa bomba. O relógio, para retomar as rédeas da execução diária, é compreender toda essa engrenagem biológica, nos traz ao ponto crítico de toda essa jornada. O terrível ciclo da vergonha e do fracasso crônico, o maior problema de passar anos presos ou a compulsão do vício não é apenas o tempo ou o dinheiro desperdiçados. É o impacto profundo que isso causa na percepção que você tem de si mesmo. Cada vez que você desenha uma meta, tenta segui-la usando a lógica e é engolido pelo sequestro do seu sistema límbico, você internaliza uma mensagem silenciosa e destrutiva. Eu não sou capaz. Eu não tenho palavra, eu sou um fracassado. Essa narrativa de insuficiência gera uma ansiedade e um estresse crônico que retroalimentam exatamente o gatilho inicial que te fez buscar o alívio na dopamina em primeiro lugar. Você entra em um loop infinito onde o sofrimento de se sentir incapaz te empurra de volta para os braços do vício. É uma armadilha perfeitamente projetada para te manter estagnado. Por isso, o objetivo central de explicar a neurobiologia por trás do hábito destrutivo não é te dar uma desculpa confortável para você cruzar os braços e dizer: "Ah, a culpa é dos meus neurônios, então eu não posso fazer nada". O objetivo é exatamente o oposto, é desarmar o ciclo da culpa para que você possa agir com inteligência estratégica. Enquanto você acreditar que o seu problema é apenas falta de vergonha ou fraqueza moral, você continuará tentando lutar contra os fantasmas, usando as ferramentas erradas e colhendo os mesmos resultados frustrantes. Quando você finalmente entende o mecanismo biológico, a sua perspectiva muda de forma radical. Você para de se culpar e passa a compreender que o que você enfrenta todos os dias é uma alteração física real na química, na fiação neural e na distribuição da energia do seu próprio encéfalo. Você entende que o seu cérebro aprendeu um caminho de menor esforço e que a única forma de reverter isso não é rezando por motivação, mas sim mudando os estímulos e reconfigurando seu ambiente e aplicando a engenharia reversa no seu comportamento. O entendimento é o primeiro passo para a verdadeira liberdade comportamental. A partir de hoje, você não tem mais o direito de dizer que não sabe por que você falha. Você acabou de receber um mapa de alta resolução de como a sua mente é hackeada todos os dias. Essa clareza absoluta e científica que tira o peso da culpa dos seus ombros e te dá uma direção lógica. Com certeza vale a sua inscrição aqui no meu canal. E se você ainda não for inscrito, eu trago esse nível de profundidade analítica em alguns vídeos aqui do canal para garantir que você tenha as ferramentas certas para governar a sua própria vida. E se você percebeu que esse sistema de recompensa está desregulado, que você não consegue dar o primeiro passo sozinho, lembre-se do convite que eu te fiz anteriormente. O link para aplicar a nossa sessão individual de mapeamento da causa do vício está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos identificar e desarmar esse padrão neurobiológico que está sabotando o seu futuro. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Entenda a sua biologia, assuma o comando das suas ações e bora se desenvolver.